Bom dia, que a graça, a paz, o amor de Cristo seja com todos nós, amém? Essa jornada chamada Caminhos, nós temos que lembrar que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 e verso 29. Quando Jesus subiu ao céu, doutores, advogados, sacerdotes, maiorais, escribas e fariseus ouviam com admiração as palavras que os discípulos, pessoas tão humildes, sem cultura, falavam. E eles pareciam extremamente sábios. E aqueles homens ficavam maravilhados do sucesso, daqueles humildes discípulos, E eles fizeram o quê? Eles atribuíram ao fato de haverem estado com Jesus e aprendido dele. Seu caráter e a simplicidade dos seus ensinos eram semelhantes ao caráter e os ensinos de Cristo. E os que hoje ensinam a verdades, que são impopulares, precisam ter o poder do alto para juntá-lo à sua doutrina. Do contrário, os esforços serão de pouco valor. A preciosa virtude da humildade faz muita falta no ministério da igreja. Homens que pregam a verdade têm um conceito exagerado de suas próprias capacidades. Se nós fôssemos falar numa linguagem bem contemporânea, diríamos que se acham. A verdadeira humildade leva o homem a exaltar a Cristo e a verdade, e a reconhecer a sua total dependência de Deus e da verdade. Não se vangloriam em si mesmos. Sabe, é penoso aprender lições de humildade, mas há uma necessidade que se aprenda lições de humildade para poder não se perder a salvação. A dor que acompanha o aprendizado de lições de humildade é a consequência de nós nos ensoberbecermos por uma falta de avaliação de nós mesmos, Nós somos incapazes de nos ver ou de notar a nossa grande necessidade de nos humilharmos perante o potente mão de Deus. A vaidade e o orgulho enchem o coração dos homens e dos cristãos também. Só a graça de Deus pode efetuar uma reforma. E como é que você consegue a graça de Deus na sua vida para que ela efetue uma reforma e você decide ser orgulhoso, arrogante, para se humilhar, ser humilde perante Deus ou semelhante? Orando, lendo a palavra de Deus, exercitando o dar mais do que o receber. Deus às vezes pesa intensamente sobre os homens sua mão, para que eles possam ser conduzidos à situação de humildade, para que cheguem a uma correta posição diante dele. Muito melhor é que nós mesmos venhamos a nos manter diariamente com um coração bem humilde diante de Deus. Nós podemos nos humilhar diante de Deus voluntariamente, ou podemos nos encher de orgulho e esperar até que Deus nos humilhe. Para compreender a verdade, nós devemos ser disciplinados, devemos educar a nossa mente e procurar constantemente possuir as virtudes da genuína piedade. Por ora, parece até que muitos de nós não sabemos o que é isso. Nós vamos saber o que é humildade, cuidar do semelhante, humildemente, deixar que Cristo cresça e que nós venhamos a diminuir quando nós buscarmos a Cristo de todo o coração. Aí nós vamos ter mais do que a teoria da verdade, nós vamos viver a verdade na prática. Nós não vamos só repetir as lições que Cristo deixou na terra para nos educar, mas nós vamos viver uma vida
abnegada e dedicada à causa de Deus. E isso será um sermão vivo, que vai mostrar uma vida de humildade, como já disse, de abnegação. Nós precisamos cultivar um espírito altruísta, uma bondade abnegada, uma genuína devoção. Devemos praticar com os outros o que queremos que eles pratiquem na nossa vida. Nós não devemos esperar a oportunidade para realizar uma grande obra, mas nós devemos buscar estar sempre fazendo uma grande obra em favor do semelhante, da causa de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, nesse caminho que leva à salvação, buscar sermos humildes e deixar Cristo trabalhar na nossa vida, para que nós possamos ter um caráter moldado e sermos semelhantes a Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.